Já trocou o link, já? Deus, primeiramente, claro, e o pastor me confiou uma palavra que é algo que tem falado muito ao meu coração desde o dia que eu recebi. Eu confesso que a nossa igreja, a igreja modelo, quando a gente fala assim, igreja modelo, a gente às vezes não entende, né? A gente fala assim, eu sou da igreja modelo. Mas a gente não entende a força que tem em falar que nós somos da igreja modelo. Nós não entendemos porque nós somos uma igreja diferenciada. Nós fazemos parte de uma igreja diferenciada. E muitas vezes o nosso processo ele tem que ser retardado porque nós temos falhado em pequenas coisas. E Deus tem falado com a gente, se vocês pararem para meditar, Deus tem falado com a gente tremendamente desde o Congresso Nacional. Todos os dias Deus tem falado com a gente de forma diferenciada. Tem falado com a gente de uma forma diferenciada, de tal ponto que se a gente não se atentar, a gente perde a bênção. E às vezes as nossas bênçãos têm ficado para trás porque temos deixado de acreditar realmente na visão que Deus confiou ao nosso sacerdote. E isso tem travado os nossos negócios, tem travado as nossas finanças, tem travado a nossa vida conjugal, tem travado muitas áreas das nossas vidas. Amém? Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer o pastor J. Rubens, o nosso profeta, a pastora Luciane, por ter confiado que eu viesse ministrar essa palavra e que nós possamos, eu me incluo no meio, receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós somos homens e mulheres de negócios, não é verdade? Aqui é um grupo seleto. Se não fosse um grupo seleto, toda a igreja estaria aqui. Assim, quando o pastor chega aqui e fala assim, aqui é o grupo que mantém a igreja. Toda vez que ele fala isso, arde no meu coração aquele desejo que eu queria ser, muito mais do que eu dou hoje à igreja, muito mais. E às vezes a gente falha porque a gente não persiste. Fala comigo, persistência. Não fala com força, gente. Persistência. Amém? Mudou? Tudo que a gente hoje vai ter uma palavra que vai tocar no nosso interior. Todo mundo tem um objetivo, não é verdade? Todo mundo traçou planos, não é verdade? O que o empresário faz quando ele abre uma empresa? Ele senta, ele planeja, ele vê as estratégias, ele vai ver o mercado que ele vai se inserir. Ele não vai entrar no mercado de qualquer forma. É diferente daquele profissional que é assalariado, não é verdade? O assalariado vai lá, ele dá a sua mão de obra, trabalha, no final do mês ele recebe. O empresário não. O empresário ele não chega lá e dá somente a sua mão de obra. Ele tem que ser visionário. Ele vai lá, ele conhece o mercado, ele conhece os seus concorrentes. Não é simplesmente conhecer os seus concorrentes ali nessa região micro, ele tem que conhecer na região macro, ele tem que conhecer principalmente os seus maiores concorrentes e traçar objetivos. E a nossa igreja é uma igreja de metas, não é verdade? Todo mundo que entra aqui traça metas, tanto para a sua vida espiritual, para a sua vida profissional, para o seu casamento. A gente traça metas em todo o tempo. Então, por isso, a importância da persistência. Amém? Pode colocar o slide, por favor? Pode deixar aí. Assim, o poder da persistência. Então, como eu falei, o poder da persistência
ela tem que estar focada na vida daqueles que são homens e mulheres de negócios. Também na vida daquelas pessoas que estão desempregadas. Também na vida de qualquer pessoa. Todos nós devemos ser persistentes. E isso tem sido uma falha para nós. Todo mundo que está aqui já fez o projeto Romper, não é verdade? E aí, às vezes, a gente para olhar e fala assim, Deus, eu tracei tantas coisas, olha o tanto de coisa que eu tracei, só que você só... Quando a gente abre o caderno do Projeto Romper, a gente vai direto na parte dos benefícios. E eu olho assim, a gente olha e fala assim, Senhor, eu peço tanto, eu estou fazendo tanto, tenho batalhado tanto para adquirir isso aqui. Você está persistindo de uma forma, mas não está usando o poder da persistência. Você não está alcançando, de fato, aqueles benefícios, eu e você não estamos alcançando, de fato, aqueles benefícios, porque esquecemos de persistir nas metas de esforço. Nós lembramos todos os dias que as metas de esforço são os princípios financeiros. E aí é onde nós falhamos grandemente com Deus. Porque as metas de esforço não é somente os princípios financeiros. Alguém aqui sabe dizer quantas metas de esforço tem no seu projeto Romper? Está vendo como somos falhos na nossa meta de persistência? Na nossa persistência? E eu vejo a importância de a gente participar cada vez mais do projeto Romper. Eu faço questão de participar de todas as turmas, porque não há uma ministração sequer de uma turma para outra que não mude. A essência, a base é a mesma, a base bíblica. Obrigada. A base bíblica é a mesma, mas cada ministração tem alguma coisa diferente. Cada vez que a gente vem aqui e se aprende um item a mais. Na última turma mesmo, foi acrescentada mais uma meta de esforço. E aí eu fico pensando, o nosso sacerdote, o projeto Romper dele, quando ele fez, é o conhecido Jeová Jireh. Ele era muito mais extenso. E a gente aprende com ele hoje, traçar metas de uma forma mais abreviada. E mesmo assim somos falhos em persistir. Amém? Persistência é a capacidade de continuar com os esforços, mesmo diante aos mais desanimadores desafios ou obstáculos. Ou seja, significa pegar de maneira constante a um objetivo, apesar dos obstáculos e reveses. Você tem um objetivo. Eu vou citar aqui Lucas 11, e cita um exemplo bem interessante. Jesus estava orando, e um discípulo chega nele e fala assim, Senhor, como nós devemos orar? Pede para ele ensinar como realmente devíamos orar se chegar diante do Pai. E aí ele cita uma parábola, Jesus. Aí Jesus fala que um certo homem chegou a um grupo de amigos, e os amigos fizeram um pedido a este homem. E este homem foi na casa do seu vizinho. E ele chegou lá na casa do vizinho, e não era qualquer hora, era meia-noite, e ficou lá batendo. E o vizinho não atendia. Por que a pessoa não vai atender? A pessoa só vai atender nesse horário se ela souber que é da família, algo emergencial, não é verdade? Imagine, Alexandra, chegar alguém lá na sua casa meia-noite e ficar batendo, você não vai atender. Ninguém vai atender. Mas esse homem, Jesus fala que esse homem batia, ele não se importava com a hora. Ele persistiu. Ele bateu, ele persistiu, até que o vizinho abrisse a porta. E o pedido desse homem, que ele estava batendo na porta do seu vizinho, não era um pedido qualquer, ele queria simplesmente um pão para poder socorrer um grupo de amigos. Mas aqui é um exemplo bem clássico, está na Bíblia, de persistência.
Outro exemplo que a gente pode ver também de persistência, que às vezes a gente lê e passa batido, é quando Jesus está ali ensinando. A Bíblia fala ali em Lucas 5 também, no livro de Lucas, no capítulo 5. A Bíblia fala que Jesus estava ali ensinando. Imagine Jesus parado ensinando a multidão que devia ser ao redor dele, para receber. E aí, o poder de cura dele já tinha se espalhado. E aí tinha aquele paralítico que queria a cura. Ele sabia que Jesus estava próximo dele, ele queria ir lá. Os amigos carregaram ele na maca, chegaram lá, viram a multidão, não tinha como chegar em Jesus, para que Jesus ministrasse a cura nele. E aí, eles olharam, visualizaram algo diferente, subiram na casa, onde não tinha ninguém, subiram, tiraram o telhado, desceram com a maca. E Jesus viu aquela atitude de esforço deles e ministrou a cura na vida daquele paralítico. Houve uma atitude de persistência ali também. Eles persistiram, eles poderiam ter visto a multidão, olhado, mas não tem como, vamos voltar, outro dia a gente tenta, outro dia a gente dá a oportunidade. Mas não. Muitas vezes nós perdemos a bênção porque não persistimos naquilo que almejamos. Amém? Aqui, diante desses dois cenários aqui bíblicos, nós podemos ver que Deus tem prazer na persistência. Amém? Então, repita comigo. Deus tem prazer na persistência de seus filhos. E nós somos filhos de Deus. Então, nós temos esse direito de persistir. Amém? Imagine você, eu não sou mãe. Eu não sou mãe, mas assim, a maioria de vocês são pais. Imagine vocês, um filho chegando em você e falando assim, eu quero tal coisa. Aí você fala assim, não. Aí depois ele vai lá, mãe, eu quero tal coisa. Aí você, não, pai, eu quero tal coisa, não. Mas ele está persistindo naquilo. Assim devemos ser com Deus. Não é verdade? Porque se a gente persiste, Deus vai se agradar e vai nos conceder aquela bênção. Amém? Próximo slide, por favor. Quem tiver com a Bíblia, abre em Romanos 5. Pode passar. Há muitos de nós que já sabemos esse texto decorado. O nosso pastor é um. Quando ele fala, eu acho que está bonito. E assim devemos ser nós, né? A palavra está realmente consolidada no nosso coração, para que quando vier os desafios, a gente poder pronunciar a palavra de Deus. Romanos 5, do versículo 1 ao 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Fé e perseverança caminham juntos. Não adianta você falar que consegue perseverar se você não tem fé. E não adianta falar que você tem fé se você não consegue perseverar. Não adianta eu falar assim, a Bíblia fala assim, use o seu poder de fé,
fala para esse monte, mova-se, né? Erga-te e lança, para ele se mover. Quando a Bíblia fala do monte, é aqui, quando fala aqui das tribulações. Porque a gente não vai chegar ali no monte. Vou lá para o Rio de Janeiro, lá, como é o nome daquele... Eu não vou chegar lá nele e falar assim, levanta-te e mova. Os nossos desafios diários. É falar assim, saia, mova-se. Esse é o poder que a gente tem de tirar. Então, nós temos que exercer esse poder, amém? As pessoas geralmente não têm medo ou receio da prosperidade. Quem tem medo da prosperidade aqui? Ninguém. Todos nós queremos ser prósperos. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, você é da igreja da visão da prosperidade bíblica? Eu falo, sim, eu sou. Aí as pessoas falam assim, mas vocês só falam em dinheiro. E aí a questão não é que a gente só fale em dinheiro, mas não há uma área das nossas vidas que não seja atendida pelo dinheiro. Isso é uma coisa que é um fato. O seu casamento, para ele estar bem, ele precisa de dinheiro. A sua vida pessoal, se você é solteiro, para você estar bem, você também quer estar bem, precisa de dinheiro. Todo mundo, para ser bem sucedido, ele precisa de dinheiro. Então, a prosperidade, a base da prosperidade é a financeira. Amém? A maioria das pessoas tem medo da desonestidade, a impureza, a gula, o ciúme, dos vários pecados da carne. Porque às vezes a gente comete pecado, no momento assim, comete o pecado, você escorregou e você fala assim, nossa, você não se conscientizou que você fez algo que não agradou a Deus, passa, mas depois o Espírito Santo te incomoda, ele vai te incomodar. E o Espírito Santo te incomodando, aí você fala assim, nossa, aí te dá aquele temor, não é aquele temor, e daquele medo de que você perdeu parte do seu crédito com Deus porque fez algo errado. Então, te dá medo, porque eu estou perdendo o crédito. A gente tem que estar em luta constante para obter e não perder créditos, amém? Mas a gente não tem medo da prosperidade. A gente vai avante. A cultura mundial, às vezes, assim, as pessoas falam assim, o economista ele não gosta de um comunista. Mas por que isso? Porque não é porque a gente é ligado ao dinheiro, é ligado ao capitalismo, mas é porque nós vivemos dia a dia em busca de recursos financeiros. Então, quem estuda economia, ele atua para trabalhar de forma em lidar com riquezas. Então, a gente aprende que todo mundo, até mesmo o comunista que fala que não gosta de dinheiro, ele gosta de dinheiro. Então, não existe aquela pessoa que não queira a prosperidade. Amém? As pessoas não sabem que a prosperidade e a vida cômoda são, na verdade, as maiores ameaças ao poder da persistência e à comunhão íntima com Deus. Quem lembra da primeira ministração que nós temos no Projeto Romper? Quem lembra a primeira ministração que nós temos no Projeto Romper? A primeira ministração do Projeto Romper é onde fala do Deus Criador e Deus Dinheiro. E é aqui onde a gente, às vezes, falha. Nós queremos a prosperidade, mas nós fomos instruídos de que nós não devemos endeusar o dinheiro. E aqui está falando, as pessoas não sabem que a prosperidade e a vida cômoda são, na verdade, as maiores ameaças ao poder da persistência e à comunhão íntima com Deus. Às vezes, nós nos esquecemos daquilo que foi ministrado aos nossos corações. E aí a gente fica naquela persistência em buscar as riquezas, buscar a prosperidade. E esquecemos do poder da persistência em nos atrair alvos que nos levem mais próximo de Deus. Resultados que nos levem a agradar a Deus. E mais, nos esquecemos de ter uma vida com Deus.
Então, por isso que essa é a primeira ministração, porque no Projeto Romper a gente traça metas de que o dinheiro vai nos trazer muitos benefícios. E se nós não tomarmos cuidado, nós iremos endeusar o dinheiro. Amém? A pessoa próspera cria um vínculo muito forte com as riquezas, devido ao poder palpável que dão ao homem e ao assédio dos outros. É natural. Quando a gente está nós estivermos prósperos, de tal forma as pessoas vão se achegar a nós, vão requerer auxílio. Eu fico olhando, às vezes eu estou em reunião com o pastor, eu vejo ele recebendo telefonemas, ele tendo que socorrer as pessoas, porque as pessoas veem nele um homem próspero. E às vezes nós estamos aqui e não olhamos e não reconhecemos ele como uma pessoa próspera. Mas eu reconheço uma pessoa que ela é muitíssimo rica, mas não reconheço a prosperidade bíblica e que veio de Deus na vida do homem de Deus. Ele ajuda, às vezes ele fala assim, eu estou apertado, eu me sufoquei um pouco, mas ele sabe que Deus vai o socorrer, porque ele tem colheita, e muita. Amém? Então, nós devemos nos espelhar em sermos próximos igual aos nossos sacerdotes. Não é igual o fulano de tal. Às vezes eu olho assim, eu fico observando, eu estou falando como empresária agora. Aí eu vou olhar os meus maiores concorrentes. Ontem entrou em contato comigo uma empresa, e ela falou assim, você sabia que você é uma empresa forte no mercado. Eu parei, conversei com essa empresa, ela está em busca de parceria, e essa empresa, um dia eu fui funcionária dela. Eu prestei serviço para ela. E não era como, na época eu não tinha empresa, eu prestava como autônoma. E para mim, eu parei depois de Deus falou assim, olha só, eu fui reconhecida como uma empresa maior que a dela. Mas isso não é por mim, é porque Deus está nos meus negócios. Eu faço questão de que Deus seja o centro dos meus negócios. Amém? E aí eu vi que como a gente vai prosperando, porque a prosperidade não é só financeira, é várias áreas. O sucesso vem com a prosperidade também. E aí eu vi que as pessoas vão vir atrás da gente e ter esse assédio, mas nós temos que ter cuidado, para que não venhamos falhar contra Deus. E muitas vezes, assim, os familiares vão chegar na gente pedindo recursos, nós também temos que ter cuidado, para não falharmos contra Deus. E não ficar endeusando, olha aqui, ó, nem lembrava que eu existia, e agora está aqui atrás de mim, correndo, pedindo isso, pedindo aquilo. Amém? Então, temos que ter sempre o cuidado e vigiar para que não venhamos pecar. Querendo ou não, a pessoa que prospera tende a girar em torno da riqueza. Então, passa a ser tentada a protegê-la com muita devoção. Imagina, quem não assistiu o Tio Patinhas, eu vou falar. Eu não sou... Os outros, quando eu falo exemplo, falam que eu estou velha, mas eu gosto desse desenho. O Tio Patinhas, ele tinha era uma torre, né, cheia de moeda. Tinha um episódio desses do Tio Patinhas, era um big cofre, né? Ele tomava banho na moeda, gente. E ele tem um episódio de um dos desenhos que ele estava protegendo o cofre dele. E aí, quando eu me lembrei desse cenário aqui, ele protegendo, cuidando para que ninguém fosse roubar lá o cofrinho dele. Mas aí, isso é natural de pessoas que são avarentas, né? Não sabe que quanto mais ricos, e não tendo Deus na vida, ele pode falhar. Mas se você tem Deus na vida, assim como os nossos sacerdotes, nós iremos atrair as pessoas vão ver que vivemos uma vida sem dificuldades. E aí é onde que a gente tem que honrar a igreja que nós estamos. Você fala assim, eu sou da igreja da visão da prosperidade bíblica, eu sou da igreja modelo. Mas por onde você passa, por onde eu passo, eu fico falando, eu estou no meio de uma dificuldade tão grande. Você não sabe o que aconteceu comigo ontem.
aconteceu isso, isso, isso. Irmão, o que aconteceu não foi culpa de Deus, não é culpa da visão. É culpa de um deslize nosso, que esquecemos de persistir nas metas que foram traçadas para nós. E aí a gente acaba perdendo um pouquinho da nossa bênção. É onde vão sendo debitados os créditos. Amém? Então, a gente aprende que sem o dinheiro, muitos blasfemam contra Deus. E quando Deus dá a prosperidade e as riquezas, muitos se esquecem de Deus. E isso tem sido uma tecla que o pastor tem batido muito. Se a gente observar, várias vezes ele cita que às vezes Deus não vai dar prosperidade para mim ou para você, porque Ele sabe do nosso coração. Ele sabe que se Ele der certo tipo de prosperidade daquilo que nós pedimos, nós iremos pecar contra Ele. Nós iremos colocar o dinheiro em primeiro lugar. Mas nós somos a igreja que somos instruídas para não fazer isso. Então, nós não iremos nos esquecer de Deus, nem se relacionar com Deus. E vamos permanecer persistindo no nosso objetivo. Amém? O poder da persistência não deve ser utilizado apenas quando estamos em meio às aflições. Você já observou? Eu estou com um problema. Todo mundo passa por desafio. Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu vou citar a dona Antoniette porque ela é um exemplo que todo mundo vai ver que é verdade. A dona Antoniette, ela tem desafios. Não tem, dona Antoniette? Ela tem uma empresa grande, tem folha de funcionário, tem desafios familiares, tem vários desafios. Mas eu nunca vi a dona Antoniette de cabeça baixa na igreja. Eu nunca vi. Vou fazer 3 anos que eu estou na igreja. Eu nunca vi a dona Antoniette. É sempre sorridente, sempre fazendo algo para a obra de Deus. Então, a gente tem que pensar assim, eu tenho aflições? Eu tenho. Mas eu não vou usar a minha persistência a adquirir minhas bênçãos somente no momento das aflições, não vou abaixar o semblante, eu vou permanecer firme, persistindo diariamente, amém? Em todo o tempo. Se alcançamos um objetivo, o que acontece? Muitas vezes, nós traçamos um objetivo, ficamos focados ali, esse é um objetivo pequeno, eu quero aquilo ali. Vamos supor, eu vou comprar um carro, eu quero comprar um carro, eu estou com dinheiro, vou comprar um carro, eu quero comprar um carro, quero comprar um carro. Aí você compra o carro, aí você fala, não preciso mais falar com Deus, não preciso persistir mais nada em Deus. Tudo para mim já está bom, já tenho um carro. Aí, de repente, acontece uma coisa em outra área. Aí, sim, aí está no meio do problema, da tribulação, aí você vai começar a persistir naquela área. Mas com Deus não é assim. Nós temos que aprender que persistir com Deus tem que ser diariamente, constantemente, em todo o tempo. Afinal, nós não traçamos somente uma meta, nós traçamos várias metas, amém? Então, nós temos que usar o poder da persistência para conquistar todos os nossos objetivos. A Bíblia nos diz que a nossa luta é constante, que devemos perseverar. Então, nós teremos aflições, nós teremos tribulações, nós teremos provações. Quanto mais nos será dado, mais seremos provados. Por isso, nós temos que nos manter persistente em buscar a vida com Deus, persistente em buscar os alvos, persistente em buscar melhorar diante de Deus. Amém? Nós temos que... Eu vou citar uma história aqui. Quem lembra da história de Jacó? Lá em Gênesis 32, ele fala que ele lutou. Foi vários dias durante a noite. Uma noite inteira, né? Ele lutando com o anjo. Ele lutou. E aí o dia raiou, aí o anjo falou assim, eu quero ir embora. Imagina o diálogo, o anjo, me solta, Jacó, eu quero ir embora, né? E aí o Jacó falou assim, eu não vou te soltar enquanto não... Ele persistiu de tal forma de que ele não soltou o anjo.
E foi ali que Deus mudou a história de Jacó, passou a chamar ele de Israel. Amém? Nós temos que ser assim com Deus, não é no momento da aflição, não é no momento da necessidade, não é, é todos os dias. Afinal, eu quero que vocês pensem qual tem sido o alvo que está no coração de vocês de um objetivo maior. Eu olho assim para mim, eu falo assim, Deus, o Senhor sabe do meu coração, sabe do meu objetivo. E eu tenho que correr atrás desse alvo. E por mais que eu conquiste a prosperidade, mais eu quero, porque eu quero dar a Deus. Ontem à noite, o pastor colocou uma tarefa para a gente. E aquelas tarefas dos resultados que foram encontrados, porque aquilo ali foi poder de persistência. Eram pessoas que estavam na miséria, estavam pobres, passaram dificuldades. Mas eles foram de persistência de tal forma que eles resolveram focar em Deus, fazer loucuras para Deus. E nessas loucuras, eles não estavam preocupados de quanto que eles iriam dar para Deus. Porque, para eles ficavam com a porção. E isso nós aprendemos. A gente persiste em conquistar uma bênção, mas esquecemos de agradar a Deus depois que alcança essa bênção, porque a gente pensa que está dando demais para Deus. Então, nós temos que sair desse campo que a gente criou dentro do nosso imaginário, de que a persistência é somente quando vem um problema singular. A persistência em Deus, ela tem que ser constante. Amém? Próximo slide, por favor. As riquezas derrubam mais de 80% das nossas barreiras. É verdade. A Bíblia diz em Eclesiastes 10, 19, o que o dinheiro atende a? O dinheiro atende a? Ele não atende só aqui. Ele não atende quem não tem carro paga só a passagem. Ele não atende só por a gasolina. Ele atende a tudo. Ninguém está aqui, está todo mundo vestido, não é verdade? Para você ter essa roupa que você está aqui hoje, foi porque você foi lá na loja e você pagou. Se você pagou com cartão de crédito, 30 dias depois vem a fatura, você tem que pagar. Então, o dinheiro, ele atende a tudo. Amém? Ele resolve todos os nossos problemas. Ele resolve na área financeira, ele resolve na saúde, na educação, na segurança, em todas as áreas das nossas vidas. Essa é uma afirmação bíblica. Não foi eu que inventei, não foi o pastor, não foi ninguém, está na Bíblia. Foi Deus que mostrou que o dinheiro atende a tudo. Então, nós temos que sair daquela zona de conforto que nós criamos no nosso íntimo, de que falar que eu estou bem, cheio de dificuldade, e não entender de que é aquela história, hoje eu não tenho nada para comer, mas eu estou na bênção. Você não está na bênção, irmão. Você não está na bênção. Principalmente quem é pai e mãe. Ele não vai estar na bênção. Ele vai sentir. Então, a gente tem que sair desse romantismo de falar de que Deus proverá. Deus não vai prover se você não persistir. Deus requer que nós sejamos persistentes. Em tudo. Senão, Ele não vai prover. Lembra quando no congresso nós aprendemos que nós temos que acertar a veia de Deus? Quem quer realmente aqui ser próspero, ele tem esse anseio de fazer loucuras diárias para acertar a veia de Deus. Ele vai estar jogando, semeando e plantando lá no reino de Deus para poder colher coisas para investir mais ainda no reino de Deus. Porque dentro da nossa cabeça tem que sair de que o dinheiro não atende a tudo. Porque ele atende, Deus não vai prover se nós não persistir. Amém? É a falta de vigilância que nos torna dependentes deste sistema vicioso
e até certo ponto maligno. Quando fala isso aqui, nós sabemos que o dinheiro atende a tudo. E quando ele se torna vicioso, imagina uma pessoa, eu, graças a Deus, nunca tive vício na minha vida. Mas imagina um alcoólatra. Ele dorme, ele acorda, passa o dia bebendo, vai dormir bebendo. E quando passa na rua, tem pessoas que sentem até medo, porque ele fica num estado deplorável. E ele tem um vício naquela bebida. Se ele não beber, ele morre. É como se fosse assim, eu vou morrer. Chega a passar mal, né? Tem gente que... Seja qual o vício que for. É igual com a pessoa que gosta de doce. Se eu não comer um doce hoje, eu vou morrer e passar mal. Aí você abre nos armários, tem que achar um doce. Né, Paula? Acha um doce, tem que achar um doce. Aí não conhece o André e não acha o doce. Então, ela tem necessidade. E, às vezes, nós iremos prosperar e nós vamos ficar com esse negócio. Eu tenho dinheiro. Aí olha na conta e tem dinheiro. E aí se afasta de Deus. Então, nós temos que ter cuidado. Então, toda vez que pedimos a prosperidade para Deus, nós temos que falar, Senhor, que a minha prosperidade não seja para o meu uso, mas sim para o seu reino, para que eu possa agradar o seu coração. Porque aí Deus vai ver o desejo do seu coração, Ele vai ver que você não está colocando o dinheiro em primeiro lugar. Amém? Nós não podemos permitir que o dinheiro se torne algo maligno nas nossas vidas, porque o dinheiro atende a tudo. Nós temos que fazer de uma forma de que Deus esteja acima, venha você, porque você tem um relacionamento com Deus, e o dinheiro seja simplesmente um servo seu para servir ao Senhor. Amém? Então, todos nós, sem exceção aqui, todos nós somos instruídos a não sermos escravos do dinheiro. Uma orientação que foi dada ao profeta da visão da prosperidade bíblica, o nosso pastor J. Rubens, é de que nós temos que aprender a lidar com o dinheiro para que o dinheiro não nos sirva, ou que nós não nos sirvamos o dinheiro, mas que ele nos sirva. Então, nós temos que ter cuidado, porque quando a gente se torna vicioso pelo dinheiro, o que acontece? Eu deixo de fazer as coisas de Deus para fazer as coisas em prol de dinheiro. Muitas vezes, eu poderia estar agora na minha casa, no meu escritório, o meu escritório fica dentro da minha casa, está lá no meu escritório, captando vários clientes, fazendo propostas e mais propostas, entrando em contato, trabalhando, porque eu sei que se eu estivesse trabalhando, produzindo mais, eu teria tendo mais retorno de algumas coisas. Mas não. Eu estou priorizando estar com Deus. E sempre que é necessário, eu priorizo estar com Deus. Então, não há nada, desde que eu entrei nesta igreja, que eu entendi isso, não há nada que eu coloque o meu trabalho. Não tem, eu não vou colocar jamais o meu trabalho antes de Deus. Jamais. E aí eu entendi isso quando o pastor falou uma única vez. Se você é dono de um negócio e não tem ninguém para te representar ali, o seu negócio está falido. Isso é uma coisa que é fato. Porque se eu não tenho condições de me ausentar do meu trabalho por algumas horas, eu não vou ter recursos depois. Porque se eu ficar doente, se acontecer alguma coisa, Deus me livre, acontece um acidente, eu tenho que viajar urgente, acontece alguma coisa na família, meu negócio simplesmente para. Então, nós temos que não focar no dinheiro, nós temos que focar em Deus. E Deus vai abençoar os nossos negócios, os nossos trabalhos. Amém? Então, devemos lembrar que Deus não nos dará prosperidade se não soubermos lidar com a riqueza. Então, não adianta eu vir aqui e falar assim, Deus, eu quero que o Senhor me prospere, eu quero que o Senhor derrame riquezas na minha vida, porque o Senhor sabe os meus objetivos. E aí Deus vai, derrama lá a porção, porque Ele vai te dar, porque Ele é Pai, você está pedindo, Ele vai te abençoar.
E aí, quando ele te abençoar, você simplesmente dá as costas para ele. Então, nós devemos tomar cuidado para que o dinheiro não seja aquele vício constante nas nossas vidas, de que eu vou trocar a Deus pelo dinheiro. Amém? Por isso, devemos ter metas fundamentadas na Bíblia para nos ajudar a vencer este mal. O Espírito Santo é quem faz a mudança em nós. Será que nós temos falado todos os dias? Quando eu acordo, eu tenho o meu devocional. Eu falo assim, Senhor, depois que eu converso com ele já um pouco, eu vou falar sobre meus negócios, e eu falo para que Deus não deixe a maldade entrar no meu coração em relação ao dinheiro. Porque nós somos suscetíveis a isso. Não é só eu, somos todos nós. Imagine só, quando todo mundo sabe aqui da minha história, eu recebia R$ 589 por mês. Imagine só, se eu não tivesse orientação e temor a Deus, quando eu vi o meu primeiro 200 mil lá na conta de faturamento que entrou, eu podia olhar assim e falar assim, nossa. Então, nós temos que ser vigilantes, porque o dinheiro ele é vicioso, porque vem um monte de coisa na sua cabeça. E aí é onde a gente tem que persistir em focar em Deus. Então, o poder da persistência não está somente em pedir a Deus coisas materiais, coisas financeiras, saúde, essas coisas. O poder de persistir também está em buscar em relacionamento com Deus. Porque nesse momento é que nós temos que nos conscientizar, nos centralizar e focar e falar assim, Deus, eu quero tirar o que é o do Senhor. E assim eu faço. Não há algo que eu receba que eu já não tenha calculado meus tributos, os meus votos, e já tenha apresentado um relatório prévio para o pastor, e eu só pergunto, pastor, onde o senhor quer que eu não pergunto. Gente, não me importa se eu vou pagar TED, tarifa de TED, não me importa se eu tiver que ir no banco e pegar fila, não me importa, porque aquele momento ali é de eu entregar algo que é de Deus, não é meu. Então, eu faço o que ele pedir para mim. Se ele fala assim, minha filha faz tal coisa, eu paro o que eu estiver fazendo, eu mudo a minha agenda todinha e vou fazer aquilo. Porque aquele momento é um momento separado e específico para Deus. Amém? Então, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar em tudo, principalmente com o dinheiro. Algo que o pastor falava muito quando eu entrei era a questão da conversão do bolso. Muitas vezes nós não temos a conversão do bolso. Eu me lembro como se fosse hoje na reunião que eu tive com o pastor quando eu decidi ficar na igreja. Ele conversou com a gente e ele falou, e aí ele olhou assim para o Rodrigo e falou assim, você sabe que você tem que... Eu não tinha falado para o pastor que o Rodrigo implicava com o pastor que pedia dinheiro, não falei. Era a primeira reunião, não tinha esse relacionamento que eu tenho com os sacerdotes que eu tenho hoje. E aí, ele falou assim, então, todas as vezes que vocês se apresentarem diante de Deus, nunca se apresente de mãos vazias. E aí eu fiquei pensando com o Rodrigo, eu falei assim, nossa, interessante, porque... Todas as vezes que eu já tinha vindo antes de vir, eu já tinha observado que aqui não tem aquele momento, vamos tirar a oferta. Aí fala, geralmente a gente vai nas igrejas e faz isso, aí pega uma palavra que fala mais ou menos de oferta, e as pessoas fazem aquele apelo. Aqui nunca teve isso, eu nunca vi. E se eu não me engano, as únicas vezes que eu faltei culto foi quando eu fiz cirurgia mesmo, e foi só que eu fiz a cirurgia. Foi no domingo, na terça e na quinta eu já estava por aqui. Obrigada, André. E eu nunca vi o pastor, a pastora, ou qualquer pessoa que estivesse conduzindo um culto, fazer retirada de oferta. E aquilo tocou no meu coração. E eu falei assim, é aqui que a gente vai aprender a servir a Deus primeiramente. Eu não sabia que nós devíamos buscar primeiro a Deus, primeiro com o nosso dinheiro. Eu não sabia, eu não entendia, não tinha feito projeto romper, não sabia de nada.
Tanto que quem me deu as orientações de como eu deveria preencher meus tributos foi a Priscila. E foi até engraçado, eu mandei uma mensagem para ela, eu falei assim, Priscila, eu tenho que dar tributo. Aí ela me mandou um link, ela só preencheu aí, só fez isso. E aí, ela mandou o link do envelope, eu preenchi lá, e aí eu entendi, porque ela é uma discípula de frente, ela estava me mostrando, então, o que ela me mandou para mim estava correto. Então, eu fiz. Mas, antes disso, eu já vinha trazendo as ofertas, só que eu não entendia qual o valor, não entendia nada. Não há um culto que eu venha na casa de Deus que eu não apresente uma oferta voluntária. Eu tenho que ser persistente. Às vezes a gente fala assim, eu vou dar oferta, aí eu recebi meu salário, aí eu calculo a oferta do mês inteiro e coloco lá na conta. Está errado, irmão. Está errado. A oferta é para dar cada vez que você vem na casa de Deus. Não é para você entregar de uma única vez, é cada vez que você se apresente diante de Deus, nós devemos apresentar uma oferta ao Senhor. É uma oferta de gratidão, porque você acordou hoje, você vai ser abençoado, seus negócios vão ser prósperos, você vai ter sucesso, você precisava de uma cura. Então, é por isso que a gente oferta toda vez que a gente vem na casa de Deus. Não é porque o pastor quer o dinheiro. Não é porque eu estou dando algo de gratidão, porque Deus me abençoou. Então, eu entendi isso, então eu não venho para a casa de Deus sem dar uma oferta. Nem eu, nem o Rodrigo. Eu não consigo. Então, assim, eu crio uma estratégia e eu posso falar assim, de coração aberto. Eu crio uma estratégia, fica lá reservado, eu não mexo naquele dinheiro, aquele dinheiro ali é de Deus, eu não mexo, está lá na minha conta. E a maioria das vezes eu transfiro, venho aqui, eu faço o processo todo certinho. Venho aqui, pego o envelope, preencho, mesmo que eu tenha feito a transferência, coloco, porque o processo a gente aprende que a gente tem que pegar o envelope. Não é simplesmente eu mandar para o anjo falando que eu entreguei meus tributos, minhas ofertas, para a Edna. É pegar e apresentar no altar, porque aqui é onde ela vai morrer, finalmente. Aí lacrou. Não é simplesmente eu enviar e pronto. Eu tenho que fazer todo o processo certo para mostrar de que eu sirvo a Deus com as minhas finanças. Amém? Isso, na prática, é praticar os 6 princípios bíblicos na área financeira, que todo mundo sabe de cor. Todo mundo sabe de cor aqui. Não tem aquele que não pratica. Então, lembrar que a cada vez que apresento um tributo, estou fazendo uma obrigação. E aí é que entram os desafios da nossa igreja. Muitas vezes, eu chego em Deus e falo assim, Senhor, eu fiz o meu projeto romper, eu quero tantos benefícios, eu quero prosperar, Senhor, eu quero ficar rica. Porque é assim que a gente chega a Deus. A gente não fala assim, Senhor, abençoa meus negócios porque eu quero ter a folha de pagamento do mês. Ninguém chega assim. Não é verdade? A gente chega a Deus porque a gente quer mais. E aí a gente persiste em Deus. Lógico que tem aquela... Não, Senhor, eu preciso pagar uma conta urgente. Aí a gente vai persistir com mais ênfase. Mas a gente tem que persistir constantemente de ter a mais. Então, quando a gente vem aqui e paga os tributos... Eu apresento meus tributos, sinceramente, na minha opinião, é minha obrigação. É minha obrigação, porque... Quem aqui eu vou falar algo que eu pratico na minha empresa. Todo serviço que eu presto, eu emito nota fiscal. Todo, sem exceção. Teve um mês que eu paguei, foi R$12.000 de impostos para o governo. Então, imagine... Se eu tenho que pagar para o governo, que não é o meu Deus, não é uma obrigação minha, eu emiti a nota fiscal, eu tenho que pagar o imposto. Porque se eu não pagar o imposto, vai ter uma certidão positiva lá na minha empresa, trava e eu acabo sem receber o que eu tenho que receber durante o ano. Então, é uma obrigação minha. Quando eu vou pagar os tributos, também é uma obrigação minha. É uma obrigação minha.
Só que o poder da persistência na área financeira é quando eu vou exercitar a minha fé. É quando eu deixo de fazer o mínimo e passo a fazer algo a mais. E não é eu esperar o Congresso Nacional, o 18º Congresso Nacional, para esperar o pastor falar de uma loucura para Deus abençoar seu ano de 2019, não. A gente tem que usar atitudes de fé e ousar todos os dias. Eu falei, pastor, eu vi tal coisa, ele fala para mim, acalma seu coração, ele fala desse jeito para mim. Pastor, eu vi tal coisa, não sei o que, ele acalma. Nós temos que ser assim, buscar formas de persistir em plantar no reino espiritual para que nós possamos receber as bênçãos financeiras. É o poder da persistência. Então, estar plantando no reino espiritual todos os dias. Muitos implicam, o pastor agora só fala da oferta diária. Irmão, eu me lembro como se fosse hoje. O congresso, o 16º, acabou no dia 11. No dia 11 à noite, a minha conta, meu pacote não permite eu fazer algumas transações no final de semana, não sei porquê. Mas amém. Aí, eu fui à noite, saí desesperada, saquei o dinheiro, fui na boca no caixa eletrônico e paguei. Eu entendi naquele momento que a persistência do Hélio durante o ano de 2016 foi tão grande, dando aquelas ofertas de R$20, que Deus se agradou dele. E foi lá e despejou sobre a vida dele. E aí eu passei o ano de 2017 todinho fazendo, sem falhar. E eu vi o pastor fazendo. Ele também fazendo sem falhar. Não tinha, e eu falo assim que ele faz sem falhar, porque quem faz o controle dos depósitos dele sou eu que guardo, armazeno, tudo direitinho. E ele fazendo sem falhar. E eu falei assim, se o meu sacerdote, que é o profeta da visão da prosperidade bíblica, faz isso, por que eu, que não sou nada, não vou fazer isso? Eu tenho que me parecer com eles. Em tudo, eu tenho que me parecer com ele. Então, quando ele veio aqui e ele percebeu que nós erramos no decorrer de 2017 todinho em relação à oferta diária, tudo que ele faz, eu tento fazer igual. Ele fala, manda uma pastoral de fazer de uma tal forma, eu corro e faço igual. Porque eu entendo que ele é o profeta da visão da prosperidade bíblica. E se Deus mostra algo no coração dele, em relação a finanças, quem sou eu para falar que está errado? Então, nós devemos persistir no reino espiritual. E é plantar lá que nós temos que fazer para poder receber da parte financeira. Amém? Então, nós temos que ousar. Fala, ousar. Essa tem que pedir todos os dias. Eu falo, Senhor, me mostra onde eu posso ser mais ousada nas coisas de Deus. Eu peço. Então, é fazer mais de Deus. Semear. Muitas vezes, as pessoas falam assim, eu tenho uma meta de semeadura, que também está no meu projeto Romper. E aí, eu fico focada. Vocês, todos aqui lembram qual a sua meta de semeadura que está no projeto Romper? Aí, tem uns que nem sabem. Tem uns que nem sabem quanto você já semeou no reino de Deus. Você já observou que no envelope, vou até pegar um aqui para me ter certeza, não falhar na informação. No envelope, aqui não tem não, mas no aplicativo lá, ele fala assim, o mínimo, 0,40. Gente, é muito pouco para Deus. Aí você pensa, não, minha semeadura é só quando eu pago meus tributos. Irmão, eu quero ser rico, eu quero receber dinheiro, não é verdade? Então, eu vou despejar dinheiro no reino de Deus. É essa a minha persistência, eu vou despejar. E eu não tenho que esperar ter, falar assim, não, Senhor, eu vou ter
tanto esse mês, e aí eu acho que eu vou dar tanto de semeadura. Não, nós temos que estabelecer uma meta. Então, aí você vê que aquela meta não é suficiente, aumenta a meta. É essas loucuras de persistência que nós iremos chamar a atenção de Deus. Então, a semeadura não é só simplesmente quando entregamos os nossos tributos. Como eu falei, quando a gente entrega os 6 tributos, quando a gente entrega aqui, é o mínimo. Nós temos que fazer a mais. Então, nós temos que buscar fazer a mais, ter esse controle. E por que eu falo do controle? Eu tenho esse controle. Eu olho lá, eu olhei lá quanto que eu semeei em 2016, aí eu olho em 2017. Agora eu já arrumei a planilha para me acompanhar o que eu vou semear em 2018. O pastor, ele dá um exemplo tão grande. No ano passado, ele falou que queria semear no reino de Deus, na vida do apóstolo. Quantos mil, vocês lembram? 300 mil, né? E aí, imagine, vocês acham que o pastor ele não tem esse controle? Claro que tem, porque ele está atrás do foco, porque quando ele alcançou os 300 mil, com certeza ele queria aumentar mais ainda. Então, a gente tem que pensar, eu tenho uma meta traçada para esse ano de semeadura, então eu vou correr atrás, vou persistir, porque quem te dá o dinheiro não é você, é Deus. Vou persistir e vou jogar dinheiro no reino de Deus, persistir de que eu serei muito próspera. Amém? É assim que nós temos que ser, nós devemos persistir diante de Deus. Amém? E sermos constantes. Não podemos esquecer que a semeadura é um ato de persistência constante. Então, sempre que tiver oportunidade, tem que estar lá, semeando. Semeando em todo o tempo para que a gente não falhe. O pastor, no ano passado, ele lançou oportunidade. Eu falo oportunidade porque é uma oportunidade de nós praticarmos a 7ª oferta. E ele falou assim, quem quiser praticar a 7ª oferta, entre em contato no meu particular, fala um valor, e é só durante 3 meses. E aí eu mandei para ele uma mensagem, eu dei o primeiro mês, e aquilo ficou me incomodando. Porque se Deus mostrou para o profeta da visão da prosperidade bíblica de que essa 7ª oferta tinha alguma importância, por que eu só vou dar durante 3 meses? Ela tem que fazer parte dos meus tributos mensais. Então, eu dei os 3 meses e continuo dando até hoje. Ela faz parte dos meus tributos mensais. E aquele valor que eu me comprometi, eu continuo dando. Porque ela não tem um percentual. Foi o que Deus colocou no meu coração, então eu coloquei lá. E isso é uma forma de persistir também no reino de Deus. Amém? Além disso, investir em causas meritórias. Mas não é falar assim, Senhor, eu vou pegar meu dinheiro aqui que eu tenho, que está sobrando, graças a Deus. E aí, vou investir ali nessa causa aqui. Não. Aí a gente falha de novo. A gente não persiste na meta do Projeto Romper. Nós temos que buscar orientação de quê? Em tudo que a gente for fazer? Dos nossos sacerdotes. Está lá, está no Projeto Romper. É uma das metas de esforço. Aí eu vou lá no meu sacerdote, pergunto, porque ele sabe direcionar o que vai ser feito. Você não está sobre... Ele fala assim, ele vai te dar orientação. E pronto. Sempre com a orientação dos nossos sacerdotes. Agindo assim, certamente chegará o dia em que as bênçãos e as riquezas correrão atrás de nós. Amém? Nós pedimos a Deus. Eu fico imaginando Abel, que a Bíblia fala que as riquezas, as bênçãos corriam atrás de Abel constantemente. Às vezes nós estamos aqui e Deus está te olhando, está me olhando e falando assim, eu só estou querendo dar um empurrão para a bênção correr atrás de você. Mas eu tenho travado, porque eu não tenho persistido em ter aquelas bênçãos. Porque eu já falhei em várias áreas anteriores. Então, eu tenho que persistir nas metas
de que eu vou agradar a Deus. Amém? A Bíblia fala em Isaías 1,19 que se eu quiser, eu estou parafraseando, se eu quiser e se eu ouvir a voz de Deus, eu comerei o melhor dessa terra. Ele não fala que se eu quiser e eu ouvir, eu serei salvo, irei para a glória e lá comerei o melhor da glória. Ele fala que eu comerei o melhor desta terra. Então, o melhor desta terra, ela fala do dinheiro? Fala. Ela fala que eu vou ter a melhor casa, ela fala que eu vou ter os carros que eu quero, que são, os carros que eu quero é carro nacional? Não, ninguém quer um carro nacional, todo mundo quer um carro mais top, não é verdade? Os carros mais top, eles estão nos valores de 100 mil para cima. Uma casa boa, do jeito que você quer, ela não é 50 mil, nem no Ceilândia não é mais 50 mil. Entende? Então, o melhor dessa terra é você se assentar, é poder. Imagine, eu quero que vocês se visualizem assim. É você falar assim, hoje eu vou almoçar com meu esposo, com a minha família, mas eu não vou aqui como diz o povão, no podrão, não. Eu vou no restaurante mais top, porque eu vou ter condições de comer o melhor dessa terra. Amém? Eu vou estar desfrutando das coisas melhores dessa terra. Eu vou ter condições de chegar no banco e não vou entrar e ficar lá esperando. Eu vou ser atendida com excelência pelo gerente personalizado para mim, porque eu tenho o direito de ter o melhor desta terra. É assim que nós devemos nos visualizar. E é assim que nós devemos persistir nas nossas bênçãos. Porque se nós persistirmos em focar no reino de Deus, colocar lá sementes, grandes sementes, é isso que nós iremos colher. E é essa porção que Deus está segurando aqui, ó. Para onde você vai, Deus está segurando essa porção de bênção para você. Mas há algo que a gente está falhando, pois nós não estamos persistindo. E aí Deus não abre. Ele solta um pouquinho, aí você se alegra. Aí você se alegra tanto, aí você esqueceu de novo. Aí Deus fica só esperando para ver qual vai ser a sua reação. Nós devemos também persistir nas promessas de Deuteronômio. Todo mundo aqui faz essa oração, meio-dia. Mas será que nós fazemos essa oração de coração? Tem uma das promessas que ele fala lá é o quê? Que eu serei chamado pelo nome do Senhor. Aí você está com a vida toda, desculpa o termo, lascada. Você está com o nome sujo, está endividado. Vocês acham que o nome do Senhor tem dívida? Está endividado, está negativado no Serasa SPC? Não está. E por que tem esse problema? Porque a gente falha em persistir naquilo que a gente traçou e colocou na mão de Deus. E aí, a gente não recebe as promessas que estão em Deuteronômio. Então, quando a gente for orar Deuteronômio, não é simplesmente pegar lá, a irmã colocou, eu vou ler aqui. É parar ali um momento, é um momento seu íntimo com Deus, falar assim, Senhor, eu trago a existência, e ler um por um, declarar em voz alta, e declara em voz alta mesmo, que é para o diabo ouvir que você está tomando posse daquela bênção. Amém? Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor enriquece, e com ela, Ele não acrescenta dor. É essa bênção que Deus tem preparado para nós. Ele não quer que nós vivamos no meio de aflições. Ele não quer que a gente fique angustiado com dívidas. Ele não quer que a gente fique angustiado porque tem que pagar folha de pagamento, porque tem que pagar isso. Ele quer que a gente fique tranquilo. Ele quer ver a gente tranquilo, sem problema, só persistindo mais para Deus abençoar, abençoar, abençoar. É essa riqueza que Deus tem preparado para nós. Amém? Porque nós somos adoradores, nós somos filhos de Deus, e aprendemos que se nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele vai nos prosperar. Amém? Aí aqui o pastor citou um momento dele, que ele viveu um momento da vida dele regalada, que ele tinha muitas coisas, mas ficava sem graça.
E ele já citou isso em vários testemunhos. E aí eu vou citar um exemplo meu. Quantas vezes, às vezes eu falo que eu persisto em investir em dinheiro no reino de Deus, é porque eu vejo que isso é importante. Quantas vezes eu saía com meu esposo, antes da gente ir para a igreja, dava 6 horas da tarde, a gente ficava caçando o que a gente ia fazer. Quantas vezes que eu joguei dinheiro fora em barzinho, essas coisas. Então, por mais que eu dê a Deus, é o mínimo. Porque o tanto que eu já semeei no reino ruim lá do diabo. Então, eu tenho que persistir. Sim, eu tenho que persistir para pagar esse passado ruim. Eu tenho que persistir, então eu vou semear no teu reino. Então, eu vou persistir, de que eu vou ter as bênçãos, eu serei próspero, então eu vou persistir. Porque a prosperidade depende da minha persistência em Deus. Amém? Próximo slide, por favor. O poder da persistência vence a oposição e as diferenças da família, de sangue e da fé. Geralmente, o líder de verdade não recebe o apoio de sua família no que diz respeito ao exercício da sua liderança. Isso é comum para a gente que é profissional. Às vezes você escolhe uma profissão, o familiar ele não está de apoio. Ele não está de acordo. Jesus diz que quem perseverar por 10 dias será aprovado e abençoado, o que significa 10 anos. O próximo, por favor. A pior e a mais perigosa perseguição é aquela que vem dos próprios cristãos. Às vezes, nós aqui dentro, nós mesmos perseguimos os nossos líderes. Creio que o réu mais difícil para o juiz julgar é o seu próprio filho. Jesus perseverou na sua missão quando já sabia quem era o traidor. Seu com ele, ainda lavou os pés dele. E ele foi lá e traiu Jesus. E aí, quando eu vou em Israel, que a gente entra lá no jardim, isso me incomoda. Porque quantas vezes a gente está aqui com o nosso sacerdote e nós olhamos para ele, aí fica olhando e fala assim, eu não vou te trair. Mas aí você esquece que você trai ele em pequenas atitudes. Quando você sai daqui, você mexe o pau nele. Eu não concordei com o que o pastor falou hoje no culto. Aí a gente trai o pastor e a pastora quando a gente sai daqui e coloca em prática aquilo que a gente não aprendeu, aquilo que não é correto fazer. E aí aí você pode persistir, irmão. Pode persistir que Deus não vai se agradar. Você pode persistir que Deus vai olhar e vai falar assim, não adianta. Eu não vou te dar algo, sendo que aquelas pessoas que eu coloquei para cuidar da sua vida espiritual, você trai ela nos bastidores. Isso é traição. Traição não é simplesmente pegar, vir aqui, fazer algo e sumir, não. Às vezes nós falamos mal dos irmãos que foram embora da igreja, mas nós
Cristóvão procurou os mais influentes e ricos homens e mulheres de seu tempo e nunca desistiu de seu plano, que mudou mais uma vez a história do mundo, se tornando um dos mais influentes e conhecidos da história. Se não fosse o poder da persistência, Cristóvão Colombo teria desistido e a América não seria como é hoje. O próximo. Isso. Depois de vencer, permanecer firme. Efésios 6:13. Alguém abre. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Cristóvão tinha recursos, porém não havia encontrado mão de obra barata que coubesse em seu orçamento. Então fez um plano de adequar suas despesas e teve que pegar pessoas aguerridas, valentes, endividados, criminosos, que não tinham muito a perder e que aceitaram a recompensa. No dia 3 de agosto de 1942, 3 navios, Nina, Pinta e Santa Maria, içaram suas velas rumo à Índia, mas foram parar nas Américas com 190 homens. A viagem foi exaustiva, houve problemas com o navio Pinta, que perdeu o leme, montins constantes, mas no dia 12 de outubro, 69 dias depois, atracaram nas Bahamas, na ilha Guanahani, rebatizada por Cristóvão de São Salvador, na América do Norte, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Esse é o poder de persistência. Um exemplo, eu vou voltar novamente aqui. Os exemplos de Jesus na Bíblia, poder de persistência, do vizinho lá batendo. Quantas vezes você tem batido lá o Senhor? Mostrando seus alvos, mostrando seus planos. Por isso nós devemos orar no nosso projeto Romper. Quantas vezes nós temos feito isso com Deus? Se formos parar para analisar a vida dos nossos pastores, cada testemunho do pastor, ele nos fortifica. Às vezes a gente pensa, isso aí era lá no tempo. Não, são testemunhos, são fortes. Luta, vitória. Ele saiu da pobreza. Ele é um homem próspero. Nós temos que olhar nos nossos sacerdotes e buscar as mesmas atitudes do homem e da mulher de Deus que há neles. Um coração íntegro, um coração voluntário. Eles possuem uma fé incondicional. E eles colocam em prática constantemente o poder da persistência. E uma coisa é fato, eles atraem a atenção de Deus. E essa mesma unção, gente, de atitudes de fé, perseverança que há sobre a vida dos nossos sacerdotes, ela recai sobre nós. Mas nós esquecemos de persistir adequadamente, porque pensamos que as nossas bênçãos dependem da fé do pastor e não da nossa. Amém? Então, para seguir rumo à prosperidade que nós queremos e que nós teremos, nós devemos pedir orientação a Deus, para que Deus olhe para nós, nos mostre realmente o que nós temos falhado, quais os planos que Ele quer para nós, e colocar as coisas segundo as prioridades de Deus, honrando aquilo que temos aprendido, para que nós possamos receber a bênção. Aí sim, nós poderemos falar que somos a igreja modelo da visão da prosperidade bíblica, porque nós executamos isso com excelência. Amém? Amém, gente. Finalizei. Agradeço a oportunidade. Desculpa ter estendido, ter sido chato. Amém? Amém. Para finalizar, eu vou chamar a Carlinha para fazer a oração por essa
pela amiga dela que está da enfermidade, porque ela acompanha de perto e ela tem autoridade para poder ministrar, assim como nós. Está com a enfermidade, então a gente vai concordar. Amém? Se tiver como filmar, Juninho, para ela poder mandar depois, por favor. Amém, irmãos. A mãe da minha amiga, a Carmen, ela voltou para o hospital ontem e ela me mandou uma mensagem de madrugada que eu vi. E ela foi para a cirurgia. Eles tiraram a metade de um câncer que está no duodeno dela e ficou a outra metade lá. Eu tenho clamado muito por isso, porque eu me sinto assim até responsável pela salvação da Carmen e da família dela em oração, porque quando eu era do mundo, a Carmen orava por mim. E ela fazia células na casa dela por mim, orava pela minha salvação, ela, as discípulas dela lá. E hoje eu me sinto nessa responsabilidade de orar por ela, orar pela família dela, né? E a mãe dela, os médicos deram 7 dias para a mãe dela se recuperar. E enquanto isso é um estado de risco muito sério. E a família inteira está muito abalada, ela está muito abalada. Então eu queria pedir a concordância de vocês, o apoio por essa família que é muito especial para mim, para o Júnior, para a nossa família. Ela é uma das minhas melhores amigas. E eu creio no poder de Jesus, eu creio no nome de Jesus, e eu creio que Ele não só irá restaurar a mãe da Carmen, a dona Iracema, como Ele vai restaurar toda a família, e todos vão declarar que só o Senhor é Deus. Amém? Vou orar por eles agora, eu peço a concordância de vocês. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus. Pai, te peço, Senhor, que o Senhor envie um anjo, Deus, aonde está a dona Iracema. Senhor, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, Pai, e muito vale, Senhor, a oração do justo, Senhor. Pai, nós estamos aqui te clamando, Senhor, que o Senhor envie esse anjo lá para tocar na dona Iracema, Senhor. E ainda hoje, Deus, nós vamos ter, Pai, notícias boas, Pai, vindo, Deus, da Carmen, Senhor. Pai, te peço também, Senhor, que o Senhor toque, Deus, em cada coração, Senhor, daquela família, meu Pai. Senhor, que eles possam se converter ao Senhor, Pai. A Carmen te conhece, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que faça-se cumprir a tua palavra, Deus, de Ezequiel 11:19, que diz que o Senhor tirará, Senhor, um coração de pedra e no lugar dele colocará um coração de carne e um espírito novo, Deus. E que eles serão chamados pelo teu povo, Pai. O Senhor será o Deus deles, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que ainda hoje, Senhor, veremos sinais, Senhor, e maravilhas, Pai. Obrigada, Senhor, quero te agradecer pela saúde pela saúde dos nossos pastores, de todos do MIV SMT, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado até aqui debaixo das tuas asas, Senhor. Porque muitas vezes, Deus, nós andamos neste mundo, Deus, e parece que nós não estamos nele, Pai, com tanta desgraça que nós temos vendo todos os dias, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos com a certeza que o Senhor é Deus das nossas vidas e que o Senhor há de atender, Senhor, as nossas orações. Acalma, Deus, o coração de cada um, Pai. Guarda, Deus, o coração da Carmen, Senhor, fortalece ela, Deus, que ela está acompanhando a mãe nesse processo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos pôr de pé, vamos fazer uma oração. Repitam comigo: Senhor, eu creio nas promessas que estão na tua palavra, as promessas de Abraão. Senhor, eu creio no poder
e na unção que repaira sobre a vida do profeta, do pastor J. Rubens e da pastora Luciane, eu creio que o sobrenatural irá vir sobre as nossas vidas e que eu serei próspero, muito próspero, a ponto das pessoas verem em mim a unção da prosperidade, de ver em mim aquele que faz grandes loucuras ao teu reino. Pai, mude os nossos corações para que possamos seguir na rota correta, para que saibamos planejar corretamente e seguir, Pai, agradando o teu coração, para sabermos que realmente as bênçãos correm atrás de nós. Eu creio, Pai, nesta prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelas ofertas. Senhor, nós te apresentamos essas ofertas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um que apresentou as ofertas, os tributos e os votos. Pai, em concordância com o pastor e a pastora, nós cremos, Senhor, que em 7 dias eles retornarão. E que se assim for da sua vontade, Senhor, virão 30, 60 e assim por um. E que o Senhor possa abençoar, Senhor, os fiéis, para que permaneçam fiéis cada vez mais, Pai. E não desvie desta rota, Pai. Em nome de Jesus, amém. Oração da proteção. Senhor, em paz eu vim à sua casa, ao Monte Santo de Deus. Em paz eu irei retornar. Pai, nos livre de acidentes, de ciladas, de facadas, balas perdidas, dos homens de Belial. Que o Senhor possa abençoar a nossa tarde, que possamos ser contemplados com boas notícias, com os bons contratos, com os novos negócios. Que o Senhor abençoe as nossas famílias e que tenhamos um dia cheio de vitórias. E hoje, quando formos nos deitar, o Senhor possa nos dar no sono seguro, pois descansaremos, pois a tua palavra nos diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Nós cremos, Senhor, na sua bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Para finalizar. Deus tem amor perfeito para tudo, tem um jeito.